Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus os alcance, os guie pelo seu caminho maravilhoso. Tudo bem com você? Espero que sim. O versículo que nós vamos meditar hoje está em Êxodo, capítulo 16, versículo 2. Nós vamos dar continuidade ao vídeo que nós começamos na última semana, que falava sobre festa no deserto. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Sabemos que na vida passamos determinados momentos pelo deserto, mas isso não é motivo para desanimarmos, porque nós estamos em Cristo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo é mais do que vencedor. Por isso nós podemos sim nos alegrar em meio às provações da vida. Êxodo 16, versículo 2 nos diz o seguinte: No deserto, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Olha só o que o povo fez no deserto. Em vez de festa, o povo deu a Deus reclamação, murmuração, desgosto. Como é ruim quando a gente tenta fazer o bem e as pessoas interpretam de forma errônea. Não é verdade? Eu acredito que já deve ter acontecido com você. Comigo já aconteceu várias vezes. Você quer fazer algo bom, mas no meio do caminho acontece algo ruim e as pessoas esquecem da primeira intenção. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus tinha dito para o povo que estava conduzindo em direção a uma terra que mana leite e mel. Eu acho que o povo deve ter pensado que até chegar lá seriam flores no caminho. Muita imaturidade da parte do povo e muita imaturidade nossa também, quando nós achamos que só porque nós cremos em Deus, nada de ruim vai acontecer conosco, que a vida vai ser maravilhosa, vai ser perfeita, que sempre nós estaremos esbanjando saúde, dinheiro e tantas outras coisas. Isto é falta de maturidade. A Bíblia diz que o que acontece com os justos pode também acontecer com os injustos, ou melhor, é o contrário, o que acontece com os injustos também pode acontecer com os justos. Nós vivemos num mundo que está corrompido, um mundo que está longe de Deus, que não crê na sua palavra, que vive todos os dias fazendo coisas que fazem o coração de Deus se entristecer. E a Bíblia diz que este mundo ele jaz no maligno. Então nós estamos todo o tempo sujeitos a viver todas as coisas, a viver qualquer tipo de situação que nós não estamos esperando. Isso faz parte da nossa caminhada. Fazia parte da caminhada de Israel ter algumas dificuldades no deserto antes de chegar na terra prometida. Mas aí todas as vezes que surgia uma dificuldade, ao invés de confiar no Deus que os tinha tirado da escravidão do Egito, o povo começava a murmurar. E o pior é que o povo desejava voltar para o Egito. Nesse episódio aqui que nós lemos, quando o povo murmurou porque estava com fome, eles disseram: ai, que saudade do Egito! Lá nós tínhamos panela de carne. Era melhor que nós tivéssemos morrido lá do que morrido no deserto. Quem disse que Deus chama o seu povo para morrer no deserto? Deus não chama ninguém para morrer no deserto. O deserto é apenas um lugar de passagem. É necessário que passamos por ele para herdarmos a promessa. O escritor aos Hebreus, ele disse: vocês precisam ter paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O Senhor nos leva para o deserto para nos provar, para mostrar para nós mesmos o que tem dentro do nosso coração. Porque às vezes a gente acha que a nossa fidelidade a Deus está num nível muito elevado, mas Deus nos conhece. E o deserto é um lugar de provação, não é um lugar de murmuração. É um lugar de provação sim, mas é um lugar
onde nós precisamos reconhecer que Deus está no controle das nossas vidas, que Deus está no controle da situação. Mas Israel não entendia isso. Murmurou diante do Mar Vermelho. Quando o faraó vinha atrás e eles acharam que não tinha alternativa, eles disseram para Moisés: não tinha sepulcros no Egito para que nós viéssemos morrer nesse deserto? Mas Deus disse: diga ao povo que marche. Os egípcios que eles veem hoje nunca mais o verão. Depois que Deus abre o Mar Vermelho, o povo se alegra muito, mas logo vem outra dificuldade: não tem água para o povo beber. Ou melhor, a água que o povo achou era amarga, não dava para ser engolida. E o povo mais uma vez murmura. E aí Deus mostra para Moisés uma lenha, ele coloca na água, a água se torna doce, o povo se alegra. Depois disso, Deus conduz ao povo ao deserto de Elim, onde há 12 fontes de água. Antes não tinham que beber e agora há 12 fontes de água, além de 70 palmeiras, um verdadeiro oásis. O povo ali descansa, o povo ali recupera o fôlego, recupera o ânimo, se revigora. Mas aí depois vem mais uma dificuldade, a dificuldade da falta de pão. E é exatamente aqui que o povo murmura contra Moisés e Arão. E eles desejam as coisas que tinham no Egito. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim, de você, que jamais você sinta saudade do Egito, que jamais você sinta saudade de onde você saiu, porque a Bíblia diz que Deus nos tirou de um charco de lodo horrível, que Ele nos colocou os pés sobre a rocha, aleluia, e que Ele tem cuidado de nós. O povo desejou voltar para o Egito, mas você deseje avançar nesta caminhada, deseje avançar neste deserto em direção à promessa que Deus tem te feito. O interessante é que nessas 3 primeiras murmurações, no Mar Vermelho, em Mara e no deserto de Sim, quando o povo murmurou por pão, por comida, por carne, Deus não se irrita com o povo aparentemente. Deus responde à murmuração do Mar Vermelho abrindo o mar. Deus responde à murmuração de Mara dando águas doces para o povo beber. Deus responde à murmuração por comida, mandando aves durante a tarde para que o povo pudesse ter carne. E na manhã seguinte, Deus manda o maná do céu, o pão que desce do céu. Deus ouviu essas murmurações e Deus foi só guardando. Devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, meus queridos. A Bíblia diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados e por elas podemos também ser julgados. Até então, Deus respondeu à murmuração com milagre. Mas nós vamos ver nos próximos vídeos que chega um momento que Deus estabelece um limite. A Bíblia diz que Deus estabelece limite para tudo. Diz a Bíblia, lá no livro de Gênesis, que quando Deus fala com Abraão e lhe promete que a sua descendência será numerosa, Deus também lhe diz que o seu povo vai ser escravo no Egito. Essa escravidão estava nos planos de Deus. E diz a Bíblia que eles precisam ficar lá 400 anos, porque até aí vai se cumprir o limite da iniquidade do povo de Canaã. Então Deus estabelece limite para tudo. Como nós não sabemos até onde vai o limite de Deus, é prudente que nós tenhamos cuidado com as nossas palavras, pois a Bíblia é enfática sobre a lei da semeadura. Ela diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele semeará. Israel não estava plantando a semente da fé, Israel estava plantando a semente da murmuração, desde o dia que saiu do Egito. Durante 40 anos o povo murmurou no deserto e Deus estava vendo tudo e no momento certo chegou o dia do acerto de contas. Sobre isso a gente vai falar num outro vídeo, mas eu gostaria de encerrar esse vídeo deixando para a sua meditação algo que nos disse o escritor aos Hebreus no capítulo 6. Ele disse o seguinte, versículos 7, 8 e 9. A terra
que bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa àqueles que a lavram, recebe bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e está próxima a ser amaldiçoada. E o fim dela é ser queimada. Mas de vós, irmãos, esperamos coisas melhores. Deus sempre está esperando coisas melhores de nós. Deus está esperando a nossa reação neste deserto. E qual vai ser a sua reação? Vai ser igual a de Israel? Ou vai ser a reação de quem confia que o Senhor tem na sua mão o controle da tua vida, o controle da tua história, o controle do teu destino? Vamos fazer para o Senhor festa. Vamos dar para o Senhor frutos de arrependimento. Vamos abrir a nossa boca sim, mas para louvá-lo, para bendizê-lo. Vamos fazer com que essa chuva de bênção que Deus tem mandado sobre nós produzam frutos dignos de arrependimento e não espinhos e abrolhos, porque o Senhor quer habitar em nós, o seu Espírito quer guiar a nossa vida e Ele só poderá assim fazer se nós tivermos um coração agradecido. Que Deus te abençoe e te guarde e que a sua presença sempre esteja contigo, como esteve com Israel no deserto. A Bíblia diz que de dia era a coluna de nuvem e de noite era a coluna de fogo. Que essa presença aqueça os teus dias, em nome de Jesus. Amém.